Seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é sonhos. O que fazemos neles? Agradeço a Deus pela oportunidade da gravação desse vídeo, por ter me permitido ter esse canal com notícias boas, falando sobre as boas coisas da vida, falando de Deus, de Jesus, falando da imortalidade da alma, do espiritismo, respeitando todas as religiões também. E agradeço a você que tem assistido os meus vídeos, tem se inscrito em meu canal, compartilhado muitas vezes os vídeos que eu aqui posto. Sonho é algo que todos nós temos todos os dias. É que a gente não se lembra, mas todos os dias a gente sonha, o que é natural, porque nós somos espíritos. E quando o corpo adormece, o que é uma coisa material, natural, necessária para o corpo físico, para que ele recarregue as suas energias, o comandante do corpo, que é o espírito, se desprende um pouco do corpo e é levado ou vai para determinados lugares. Por isso, os sonhos sempre atraíram muito a atenção das pessoas, fizeram com que desabrochasse a curiosidade das pessoas com relação ao que fazemos nos sonhos, por que sonhamos, o que os sonhos representam. Existem estudos inúmeros a respeito disso, porque a realidade é que, mesmo não lembrando, todos os dias a gente sonha. E a resposta do porquê sonhamos, o Espiritismo nos apresenta. Somos espíritos. O corpo descansa, o espírito fica desperto. Vai para cá ou vai para lá, permanece às vezes na mesma casa, mas ele sai do corpo físico. Não totalmente, ele fica preso no corpo físico ainda, mas ele se desprende. Por isso que ele faz coisas que nem sempre lembramos, mas ele faz. Por isso a pergunta: o que fazemos quando dormimos? Pergunta muito comum e a qual muitos de nós ainda não temos resposta. Existem tantas teorias a respeito do sono e dos sonhos que acabam confundindo as criaturas. Perguntado aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos sobre o assunto, esses responderam a Allan Kardec que o sonho é a lembrança do que o espírito viu e fez durante o sono, que é aquilo que a gente falou no princípio. O corpo está dormindo, o espírito está em atividade. Porque o sono liberta parcialmente o espírito do corpo, ou a alma do corpo. Alma e espírito é a mesma coisa, permitindo-lhe entrar em relação com o mundo dos espíritos, que é o mundo que nos cerca. Assim, através dos sonhos, nós podemos visitar entes queridos, já falecidos, que estão no plano espiritual, vivos. Podemos ir a países distantes, entrar em contato com pessoas vivas, inclusive. A alma, independente durante o sono, ela procura sempre seus interesses. Procura espíritos inferiores para atividades conjuntas ou vai em busca de conhecimento junto a espíritos elevados. Então, o que eu sou, eu sonho. Explicando melhor, se eu estou em equilíbrio, os meus sonhos serão equilibrados. Se eu estou em desequilíbrio, os meus sonhos serão desequilibrados. Porque quando dorme o corpo, a alma mantém o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade. Aí perguntamos, por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos?
Será que é porque não sonhamos? Sendo o corpo físico constituído de matéria grosseira, dificilmente conservamos as impressões que o espírito recebeu. Em outras palavras, as vibrações do espírito parcialmente liberto do sono, liberto pelo sono, são distintas das vibrações do espírito revestido do corpo físico. Isso explica muitas vezes o sonho é lúcido, repleto de cores, sons, imagens, e quando acordamos, perdemos totalmente a lembrança. Ficamos apenas com a sensação, no fundo da alma, de que algo nós fizemos. Mas existem aqueles que não se lembram de nada. Não, eles não sonham. Sonha sim, mas não se lembra, exatamente porque muitas vezes o próprio corpo físico, ao acordar, o espírito ele está preso ao corpo físico, então ele impede essas lembranças do plano espiritual. O cérebro, que é um instrumento pelo qual a mente se expressa no corpo físico, é ainda muito grosseiro para registrar as impressões sutis que a mente liberta é capaz de registrar. Explicando. O cérebro, ele é físico, ele é matéria. É através de manipular o cérebro que eu, espírito, faço com que o meu corpo tenha vida, tenha inteligência. Mas quando, durante o sono, o espírito ele se liberta parcialmente do corpo físico, aquele cérebro não registra nada. Quando eu retorno para o corpo físico, nem sempre esse cérebro tem a capacidade e a sutileza de fazer com que eu me lembre do que eu fiz enquanto estava o corpo dormindo. É meio confuso, não é mesmo, amigos e amigas? Mas é assim mesmo. Por isso que tantos estudos existem sobre o sonho. Mas a realidade é que eu, como espírito que sou, tenho certeza que eu sonho todos os dias. Mas são poucos os dias em que eu acordo com a lembrança do que eu fiz enquanto o corpo estava dormindo. É como se o cérebro não conseguisse decodificar as informações que o espírito captura durante o desprendimento pelo sono. Por esse motivo é que alguns sonhos nos parecem truncados, sem nexo ou com grandes lacunas, ou a gente não se lembra nada deles. É por isso também que misturamos coisas e fatos do dia a dia com outras que não dizem respeito ao mundo físico. Às vezes a gente se lembra de algo que você efetivamente não fez. Eu me lembro, pela minha própria idade, eu via a cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu moro, crescer, desenvolver-se. E eu, quando vinha de uma outra cidade, passava por lugares em que não haviam construções. Posteriormente, eu mudei para Ribeirão Preto, ainda bem jovem, e não voltei mais a passar por aqueles caminhos que eu passava quando vinha visitar os parentes aqui em Ribeirão Preto. E de repente, eu me vi sonhando com edificações naquele lugar que eu passava e não tinha nada. E não é que um dia, por coincidência, passei por aqueles caminhos antigos que não tinham nada e tinham construções lá. Ou seja, durante o sono, eu, como espírito, fui até aqueles locais e vi todas as construções. Mas ao acordar, eu não lembrei delas. Mas ao passar por elas novamente, falei, não, parece que aqui não tinha nada e agora tem. E parece que eu sonhei com isso. Por isso que o sonho é algo meio confuso, acaba nos confundindo um pouco, né?
Existem pessoas que sonham com determinadas situações e essas situações se concretizam no decorrer dos dias. São os chamados sonhos premonitórios. O espírito antevê durante o sonho o que irá ocorrer no dia seguinte, nos próximos dias ou em futuros distantes, o que é algo muito raro de acontecer. Como disse alguém, nós morremos todas as noites através do sono. Interessante essa expressão, né? Quando pelo processo da morte se romperem em definitivo os laços que nos unem ao corpo, o espírito estará liberto. E todos os dias, quando dormimos, o espírito se liberta, mas ele continua preso ao corpo físico. Quando o corpo morrer, o espírito se romperá definitivamente daquele corpo. Então o corpo não terá mais vida. No sonho, muitos gênios também, isso aqui é interessante, buscam e trazem inspirações para suas invenções. Quantas vezes nós mesmos, pessoas comuns, queremos fazer alguma coisa e a gente não consegue realmente encontrar como fazer aquilo. E de repente, no estalo, no outro dia você se lembra, poxa, por que eu não posso fazer isso? Deveria fazer isso. E a gente acaba fazendo. É porque no sonho a gente foi levado em determinado lugar, nos apresentado aquilo que era necessário e quando ao acordarmos a gente se lembrou. Isso explica porque é que uma ideia, não raro, ela surge em diversos pontos do planeta. Dessa forma, antes de nos entregarmos ao sono, é conveniente que roguemos a Deus sua proteção para que possamos ter sonhos instrutivos e sonhos sempre saudáveis. Pensemos nisso e sonhemos com o crescimento, com o desenvolvimento, com a paz e com as alegrias. E nós, ao acordarmos no dia seguinte, vamos trabalhar para que isso seja real. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por ter assistido o meu vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.